Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Gilberto Vale e venho apresentar a vocês a aula de hoje sobre o Sistema de Amortização Constante, conhecido como SAC. Essa aula é preparada especialmente para os alunos da disciplina Matemática Financeira do curso de Contábeis 2MA. Vamos lá? Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é o SAC, Sistema de Amortização Constante. Em primeiro lugar, o valor principal é reembolsado em cotas de amortização iguais. Significa o quê? As cotas de amortização elas são iguais mês a mês, são constantes. Segundo, diferentemente da tabela Price, em que as prestações são iguais, no SAC as prestações são decrescentes, então elas começam altas e vão diminuindo a cada prestação. A amortização, nesse caso, é calculada dividindo-se o valor principal, quer dizer, o valor do empréstimo, pelo número de períodos de pagamento, quer dizer o quê? O número de prestações. E esse sistema, às vezes, é usado pelos bancos comerciais em seus financiamentos imobiliários. Por exemplo, você vai comprar uma casa pela Caixa, é utilizado esse sistema. E também, em alguns casos, em empréstimos a empresas privadas por meio de entidades governamentais, como, por exemplo, o BNDES. Meus amigos, para facilitar os cálculos, nós vamos utilizar algumas nomenclaturas para facilitar. Por exemplo, saldo devedor, vamos chamar de SD. A amortização, vamos chamar de A. Os juros de J. A prestação de R. O empréstimo de VP, que é o valor presente. N, o número de prestações. E I, nós vamos chamar de taxa de juros. A primeira forma a ser calculada, minha gente, vai ser da amortização. Mas como se calcula a amortização? A amortização será A é igual a VP, que é o valor do empréstimo, o valor presente, dividido por N, que é o número de prestações. Por exemplo, se o valor presente for de 100 mil e N for 10 prestações, então a amortização será de 10 mil por mês. Calcular os juros. Como nós calculamos os juros a serem pagos? Então, primeiro, nós vamos calcular juros é igual à taxa de juros que está sendo cobrada mensalmente, vezes o saldo anterior. Nesse caso, meus amigos, nós devemos lembrar o seguinte, está vendo aqui a taxa? Nós temos que lembrar da seguinte regra. Sendo I, que é a taxa de juros dada em porcentagem, então dividimos por 100. Exemplo, 20%, como é que fica? Fica 20 dividido por 100, então 0,20. E agora, como se calcula o valor da prestação? Nesse caso, a prestação é a amortização mais os juros a serem pagos atualmente, quer dizer o que? Dentro do mês. Então, é uma forma bem simples. Então, prestação é igual à amortização, claro que a amortização ela é constante, mais os juros atual, os juros que estão sendo pagos no mês. E calcular o saldo devedor. O saldo devedor é fácil. O saldo atual é igual ao saldo anterior menos a amortização. Então é bem simplesinho de você calcular o saldo devedor. Então é só você pegar o saldo anterior menos o valor da amortização e você vai ter o saldo atual do mês. Então, amigos, para facilitar o entendimento, vamos resolver um exercíciozinho bem simples. Um exemplo aqui, ó. Um empréstimo de 200 mil será pago pelo SAC em 4 prestações mensais posticipadas. Significa que não vai ter, por exemplo, antecipação de prestação, de parcelas. Há juros efetivos de 10% ao mês. Então, eu peço para que vocês construam a planilha de amortização. Então, pessoal, como vocês podem ver, nós temos aqui uma tabela feita referente ao exercício anterior. Como vocês podem ver, nós temos a coluna do mês, a coluna do saldo devedor, a coluna da amortização, a coluna dos juros e a coluna da prestação. Então, o que se calcula em primeiro lugar? Em primeiro lugar, nós vamos calcular o valor da amortização. Posteriormente, nós vamos calcular o valor dos juros, certo? Lembrando que a amortização ela é constante. E os juros, como vocês podem observar, eles são decrescentes.
Posteriormente, nós calculamos o valor da prestação e, por último, o valor do saldo devedor. Mas lembrando sempre que os juros, eles são decrescentes e a prestação também ela é decrescente, como nós vamos ver daqui a pouco nos cálculos. Então, em primeiro lugar, nós vamos calcular o valor da amortização, como vocês podem ver aqui na seta 1. Então, como é que eu cheguei a esse valor de 50 mil? Então, como calcular o valor da amortização? Como vocês podem ver aqui na fórmula, né? A amortização é igual ao valor presente dividido por N. Então, qual o valor presente? 200 mil. Qual o número de prestações? 4. Então, nós teremos o valor da amortização, o valor de 50 mil. Bom, pessoal, agora nós vamos calcular o quê? Nós vamos calcular agora o valor dos juros. E lembrando sempre que os juros, eles são decrescentes. Então, meus amigos, como é que eu cheguei a esse valor de 20 mil no cálculo de pagamento de juros do mês 1? É bem fácil, vamos ver aqui agora. Então, como se calcula o valor dos juros no mês 1? É simples. É só você utilizar essa fórmula aqui, ó. Juros é igual a taxa de juros vezes o saldo anterior. Lembre, qual o valor da taxa de juros? Nós sabemos que a taxa de juros é 10%, mas dividindo 10% por 100, nós vamos ter 0,10 vezes o valor do saldo anterior, que é 200 mil, então nós temos os juros no valor de 20 mil. Bom, o próximo passo, meus colegas, é calcular o valor da prestação. Como vocês podem ver aí, a seta número 3. Lembrando que a prestação, ela também é decrescente. Mas como é que eu cheguei a esse valor de 70 mil no mês 1? Vocês sabem? Vamos lá fazer o cálculo. Calcular agora, meus amigos, o valor da prestação, que é fácil. Prestação é igual a amortização mais os juros atual. Lembrando, a amortização ela é fixa, é constante, então é 50 mil em todos os meses. E os juros, por exemplo, nesse exemplo, o juro do mês 1 é 20 mil. Então, calculando 50 mil mais 20 mil, nós teremos a prestação do mês 1 no valor de 70 mil. E por último, amigos, nós vamos calcular o valor do saldo devedor. Então, eu pergunto a vocês, como é que eu cheguei a esse valor aqui de 150 mil? Nesse caso, meus amigos, como calculamos o saldo devedor? Então, o saldo devedor do mês 1 é o saldo devedor atual é igual ao saldo devedor anterior menos a amortização. Então, nós temos aqui o saldo anterior, que é 200 mil, que é o valor inicial, né? Menos a amortização, que ela é constante, é fixa, que é 50 mil. 200 mil menos 50 mil dará o saldo devedor do mês 1 de 150 mil. Viu, pessoal, como é fácil vocês calcularem a amortização, juros, a prestação e o saldo devedor? Mas como é que calcula os outros meses? É do mesmo jeito. Então, primeiro calcula-se a amortização, como vocês podem ver aqui, ela é constante, todo mês é os mesmos valores, 50 mil. O cálculo dos juros, vocês podem ver que é decrescente, quer dizer o quê? Ele vai diminuindo mês a mês. E a prestação ocorre do mesmo jeito, é decrescente, mês a mês. Como vocês podem ver aqui, ele vai diminuindo de 5 em 5 mil a parcela, mês a mês, começando com 70 mil, chegando a 55 mil. Aqui tem um exemplo de como calcular mês a mês os juros. Mês 1, temos aqui o mês 2, o mês 3 e o mês 4. Então, vocês podem observar, a taxa de juros, ela é constante em todos os meses. Vocês podem observar, 0,10. Mas, observem que o saldo devedor, ele é diferente mês a mês. Começou com 200 mil,
depois foi para 150, depois para 100 e por último 50 mil. E os juros, como vocês podem ver aí, é decrescente mês a mês, ó, vocês podem ver, diminuiu. Continuando, prestação também. Mas vocês podem ver aqui que a amortização mês a mês ó, é fixa. 50 mil reais mês a mês. O problema, vamos dizer, o que vai mudar é o valor dos juros. O juros atual, como vocês podem ver que é decrescente. Ó, começou com 20 mil, depois foi para 15, depois foi para 10, depois foi para 5. Consequentemente, a prestação também vai diminuindo. Começou com 70, foi para 65, depois 60, depois 55. Quer dizer o quê? Ela é decrescente, vai diminuindo mês a mês. E o saldo devedor do mesmo jeito. Calculando o saldo anterior, vocês podem ver aqui, ó, começou com 200 mil, depois foi para 150 mil, depois para 100 mil e por fim foi para 50. E a amortização, como vocês podem observar, ela é constante, ó, 50 mil todos os meses. Vocês podem observar que o saldo devedor ele começou ó, com 150 mil, mas com o passar do tempo foi diminuindo. Ó. O saldo devedor do mês 2 foi para 50, do mês 3 foi para... do mês 2 foi para 100, do mês 3 para 50 e no último mês, como vocês podem observar, zerou. Quer dizer o quê? Não existe mais o saldo devedor. E para concluir, vou deixar um exemplo aqui, um exercício para vocês fazerem em casa. Ó, o empréstimo de 300 mil será pago pelo saque em 6 prestações mensais posticipadas, a juros efetivos de 8% ao mês. Então, eu peço que vocês, em casa, construam a planilha de amortização. Bom, meus amigos, então é isso. Agradeço a participação de vocês, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Por exemplo, vocês podem mandar um e-mail gilbertovalejr@unp.br. Ok, pessoal? Muito obrigado, até a próxima!